Olá pessoal, muito bom ter você aqui com a gente para a gente conversar mais um pouquinho e, na verdade, inaugurar uma nova lista de leitura. Nós vamos começar hoje um novo projeto de leitura aqui na playlist do Ministério Integre da IBNU. E você sabe já o que é o Ministério Integre, não sabe? O Ministério Integre é o Ministério de Jovens da IBNU. E nós queremos convidar você a fazer parte do Ministério junto com a gente, se integrando com a gente, participando aqui desses momentos de leitura, participando dos nossos eventos, se envolvendo em um dos nossos geeks. É muito importante e é muito gostoso ter você com a gente. Meu nome é Dilean Mello, sou pastor dos jovens aqui da IBNU e quero dar início a uma nova etapa aqui dentro do nosso tempo de leitura de livros. Nós já fizemos vários livros e você pode olhar na nossa playlist do Ministério Integre uma infinidade aí, um grande número de livros que nós já lemos juntos. E hoje nós vamos iniciar um novo livro, que é o livro Deus na Era Secular, do Timothy Keller. E esse livro é bastante interessante e eu quero contar para você um pouquinho hoje do porquê é tão importante para você estar com a gente na leitura desse livro. De repente, se você tiver até a possibilidade, quem sabe, adquirir o livro e ler os capítulos antes do nosso vídeo sair. O nosso vídeo sai todo sábado às 9 horas da manhã aqui no canal da IBNU. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse livro e por que é tão importante você ler esse livro. Você já parou para pensar um pouquinho sobre as pessoas que estão ao seu redor? E quando eu digo pessoas que estão ao seu redor, estou pensando em pessoas da sua faculdade, pessoas do trabalho, pessoas da família, os seus vizinhos, enfim. Como que as pessoas ao seu redor e talvez até você mesmo lida com a questão da religiosidade, lida com essa questão de como você enxerga a vida cristã, a sua vida cristã? Você já parou para pensar e perceber que muitas pessoas hoje em dia, elas vamos assim, se auto-intitulam pessoas sem religião? Pessoas que não têm nenhum tipo de vínculo religioso? E isso é um pouquinho daquilo que a gente quer conversar durante esses próximos sábados, onde estaremos falando sobre isso. Portanto, olha só o que vai acontecer. O Timothy Keller, ele comenta, né, ele mostra no seu livro, que ele tem um grupo de pessoas que semanalmente se encontram para discutir algumas questões a respeito de cosmovisão de mundo, de como você lida com as questões do dia a dia. E esse grupo é tão importante que saiu uma matéria no The New York Times falando sobre esse grupo. E a maior parte, vamos dizer assim, o projeto desse grupo de discussão é exatamente envolver pessoas que são céticas a respeito da questão da vida cristã ou a respeito de Deus. Semanalmente, então, ele se encontra com essas pessoas para discutir a existência de Deus, a realidade espiritual e como a nossa vida ela é moldada ou ela é entendida à luz dessas realidades. Bom, é claro que para isso existem várias regras dentro desse grupo de debate, de discussão, de colocar ideias, né? E uma delas é exatamente de que eles sejam extremamente cordiais, que eles respeitem a opinião uns dos outros e até mesmo que eles estejam abertos a perceber falhas na sua própria cosmovisão. E aí o que acontece? Esse grupo foi crescendo tanto que saiu essa matéria, né, do The New York Times e os comentários que tiveram dentro dessa matéria foram bastante interessantes para perceber a realidade do porquê esse livro é tão interessante. Bom, em primeiro lugar, alguns simplesmente começaram a zombar, né? Não tinha muita coisa, começaram a zombar da matéria, daquilo do projeto, enfim, do grupo de discussão, simplesmente zombar de uma forma aleatória, algo que talvez você deve conhecer bastante. Pessoas que de repente não entendem o projeto simplesmente começam a zombar. Há quem diga que o cristianismo não faz sentido no mundo real e natural em que vivemos. Essa foi uma outra questão de comentários que foram colocados ali. Mas por que discutir com pessoas cristãs? Porque o cristianismo não faz sentido, ele não tem nenhum tipo de resposta racional a respeito da forma como nós vivemos e do mundo que nós estamos, né? Para uma boa parte das pessoas que leram e colocaram seus comentários, o secularismo, presta atenção, isso é bem interessante, ele faz uma avaliação sensata da natureza das coisas
com base em uma análise racional, enquanto o cristianismo não tem nada disso. O cristianismo não tem nada de racional. E uma das mais fortes, talvez, uma das mais interessantes que nós tivemos de percepção a respeito desses comentários é que o cristianismo ele tenta impor crenças ao mundo. Enquanto que essa ideia do secularismo, o que eles fazem? Para eles contam os fatos. E aí qualquer pessoa que não concorde com a forma ou com aquilo que eles estão dizendo é porque elas estão com os olhos vendados para os fatos. Ou seja, elas fecharam os olhos para a realidade. E aí então, na experiência do Keller, que há muitos anos participa de grupos de interesses ou grupo de conversa desse tipo, o problema é que tanto religiosos como secularistas, eles chegam à sua cosmovisão através de conjecturas que algumas vezes estão equivocadas. E olha que interessante, porque ele não coloca que são os secularistas que estão com conjecturas, com propostas equivocadas. Ele diz que muitas vezes os próprios que se dizem religiosos estão com esses pressupostos de uma forma que não condiz com aquilo que é a realidade do próprio cristianismo. E é por isso que esse livro é tão interessante. Porque o que ele é, então? Por que você deve acompanhar aqui as nossas leituras todo sábado às 9 da manhã e até mesmo fazer a sua leitura aí do livro em casa? Vou te dar 3 argumentos. Primeiro, este livro vai te entregar um material rico e importante para fortalecer a sua vida cristã e a sua cosmovisão cristã. Então, através das discussões que o Timothy Keller traz dentro desse livro, eu tenho certeza que a sua fé vai ser enriquecida grandemente. Segundo grande motivo, ele vai trazer para você a realidade das boas novas, ou seja, ele vai conversar com você sobre o que é realmente o Evangelho e mostrar como ele é coerente com a sua vida, com a atualidade, vamos dizer assim, com o mundo em que nós estamos vivendo, com aquilo que está acontecendo hoje no mundo. Então, só por isso já tem 2 grandes motivos. Você saber o que é o evangelho real e como ele se aplica na sua vida. E o terceiro é que nele você vai encontrar comparações e confrontações entre a alegação do cristianismo e a crença da alegação do secularismo. Então a gente vai pegar o que o cristianismo diz e o que o secularismo diz em relação a tópicos específicos da vida, daquilo que você tem vivido hoje no seu dia a dia, e você vai poder perceber qual é a proposta que cada um deles tem e você mesmo perceber o quanto as boas novas são práticas e objetivas para você hoje. É por isso que você deve estar conosco. E eu tenho certeza que cada um dos vídeos que nós vamos lançar aqui a partir deste sábado, a partir de hoje, vai ser importante para a sua vida. Bom, mas a gente então, antes de começar, precisa colocar algumas definições bem claras. A primeira delas é, ou talvez a mais importante delas é, o que é o secularismo? O que a gente vai entender como secularismo? Existem 3 grandes percepções a respeito disso hoje em dia, e nós vamos perceber que as 2 últimas, portanto, a primeira também é importante, mas as 2 últimas vão ser o maior foco desse livro. A primeira é a estrutura social e política da sociedade em que vivemos, ela é secular. E o que isso significa? Significa que numa sociedade secular, onde a estrutura social e a política, elas são seculares, a igreja e o Estado, eles são separados. Ou seja, o Estado não defende nenhuma fé. O Estado não defende nenhuma religião. E nesse sentido, é essa percepção ou essa possibilidade de que cada um de nós possamos ter a nossa própria religião, possamos entender a fé da forma como nós a entendemos correta. E isso é muito importante, porque isso gera liberdade religiosa, isso gera uma percepção de que há possibilidade de diálogo, há possibilidade de eu ter as minhas concepções e poder conversar com outros sem uma agressão. Por quê? Porque não há uma imposição do Estado sobre nenhuma delas. A segunda, e aí eu disse que a segunda e a terceira são o foco principal desse livro, então preste atenção na segunda.
Diz respeito à pessoa, não à estrutura social ou ao Estado, mas a cada um dos indivíduos que formam a sociedade. O que isso significa? Uma pessoa que é chamada de secular, geralmente então é a pessoa que ela não crê na existência, ou ela tem bastante dúvidas sobre a existência de Deus ou de qualquer realidade espiritual. Para essa pessoa, há sempre uma explicação científica para as coisas a respeito da vida. E essa pessoa, então, ela é foco principal da nossa discussão. E talvez você diga assim: ah, mas eu sou religioso, então eu não sou isso. Aguarde, continue acompanhando as nossas leituras, que a gente vai ver como isso se dá. E a terceira é a era secular, que inclusive é o título do nosso livro, né? Deus na era secular. O que é essa era secular? É quando tudo recai sobre o momento. A pessoa, ela perde a percepção, ela perde essa conexão com esse mundo espiritual. Ela perde a conexão com a realidade da eternidade, porque ela busca tudo em relação ao presente, ao momento. Não existe o eterno. É o aqui e agora, como diria um antigo programa televisivo aqui do Brasil. Então, essa é uma das grandes questões. A pessoa está preocupada com o hoje, com o agora. E como ela precisa lidar com as situações só do momento, sem projetar que cada uma das suas decisões ela tem implicações para o futuro. Ela transforma, inclusive, o seu futuro. Ou seja, há consequências de cada uma dessas decisões que ela toma. Bom, você já deve ter percebido que isso, então, é importante para nós. Você conhece alguém que se diz religioso, mas a conduta de vida dessa pessoa é como se Deus não existisse? Ou seja, aquilo que ela vai decidir para o aqui e agora, a respeito de finanças, a respeito do namoro, a respeito de profissão, a respeito de, enfim, da vida, é como se Deus não existisse. E olha só, que interessante. É uma pessoa que, de certa forma, vive, apesar de ela se dizer religiosa, ela vive como se o mundo espiritual, se a realidade espiritual, e como se o próprio Deus não existisse. Quando ela toma esse tipo de decisão sem levar em consideração a pessoa de Deus e aquilo que envolve o mundo espiritual, ela caiu exatamente na mesma proposta do segundo tópico, que é a pessoa secular. Por quê? Porque, de certa forma, ela permitiu que essa era secular invadisse o seu coração. E é por isso que é tão importante você acompanhar com a gente. Para que você possa perceber, junto comigo e com os outros jovens que vão fazer parte aqui das leituras do livro, que cada um de nós possamos pensar: peraí, as decisões que eu estou tomando aqui na minha vida fazem parte daquilo que eu entendo, da vontade de Deus, daquilo que Deus quer e da pessoa dele, desse meu relacionamento com ele, ou está mais ligado com aquilo que eu percebo no mundo? O que está por trás das minhas decisões? De repente, a busca pela felicidade, a busca pelas realizações pessoais. Talvez a cosmovisão da era secular está mais dentro de nós do que nós conseguimos imaginar, ou até mesmo do que nós queremos afirmar, queremos, vamos dizer assim, confessar, reconhecer que ela esteja. Bom, esse livro, então, ele vai estar dividido em duas partes. A primeira parte vai ser chamada de Por que as pessoas precisam de religião. São só 2 capítulos, bem pequenininhos. E como que isso vai desenvolver? A hipótese é o seguinte: o mundo está cada vez mais secularizado. Cada pessoa adota a sua cosmovisão a partir do quê? Dos seus pressupostos, dos fatores racionais, dos fatores emocionais, dos fatores culturais e dos fatores sociais. E ela acredita que esses fatores são todos racionais porque fazem parte da realidade dela. Então, nisso, por que nós precisamos da religião se tudo aquilo que vai moldar a nossa vida são esses fatores? E a segunda parte, que é a parte maior do livro, é a religião é muito mais do que aquilo que você pensa ou talvez pensava, né? Eu espero que com a leitura do livro e a nossa discussão aqui, que isso tudo possa mudar. O que vai ser?
será feita uma comparação e confrontação entre o cristianismo e o secularismo. Em que aspectos? A pessoa secular e a era secular. Aquilo que, em determinados tópicos, o cristianismo e as boas novas dizem e como tem sido trabalhado isso à luz de questões culturais, questões sociais, e a era secular tem apresentado as suas soluções. Bom, eu acho que já deu para perceber que o livro é bem rico, né? E eu quero realmente que você participe conosco. Como você pode participar? Você pode entrar em contato com a Conexão e falar que você quer fazer parte do nosso grupo de jovens. E aí a gente vai poder conversar e se conhecer um pouco melhor. E você pode também, aqui nos comentários, colocar as suas impressões, colocar aí o que você tem pensado e quem sabe a gente pode conversar sobre esse assunto. Queridão, te espero no próximo sábado para a gente dar a continuidade. Na verdade, para a gente começar o capítulo primeiro e a gente discutir e aprender juntos. Um grande abraço.